CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 27 de maio de 2023 e está no ar o seu programa CBN Agro. Um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias, essas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos preços das principais commodities do mercado. CBN Agro, oferecimento Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Vá lá, faça o test drive. CBN Agro. E a nossa conversa de hoje vai ser com o engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitopatologia e chefe-geral da Embrapa Alimentos e Territórios, o João Flávio Veloso Silva. E a gente vai falar sobre a atuação da Embrapa aqui no estado de Alagoas. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player, e para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo CBN Agro todo sábado das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Indústria de laticínio da Cooperativa Vale do Paraíba, em Capela, entra em operação. Ministério da Agricultura decreta estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional devido a casos registrados em aves e humanos da gripe aviária. Governo do Estado cria força-tarefa e define plano de ações com orientações sobre como a população deve proceder ao encontrar aves silvestres marítimas caídas, vivas ou mortas. Governo do Estado beneficia cerca de 2.500 agricultores dos municípios do Alto Sertão com a distribuição de sementes, alevinos e equipamentos agrícolas. Campanha de vacinação contra a febre aftosa segue até o próximo dia 31. Declaração do animal vacinado até o dia 15 de junho. Município de Piranhas ganha Casa do Mel do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido. Conab realiza solenidade de agradecimento à bancada alagoana na Câmara dos Deputados e do Senado Federal pelo aporte de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Comissão Parlamentar de Inquéritos que vai investigar as ações de invasões de terras privadas na Câmara dos Deputados é instalada. Produtor alagoano de lúpulo conquista 2 medalhas de prata na Copa Brasileira de Lúpulos. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a nossa conversa de hoje vai ser com o engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia e o chefe-geral da Embrapa Alimentos e Territórios aqui em Alagoas, o João Flávio Veloso Silva. E a gente vai falar sobre a atuação da Embrapa aqui no estado de Alagoas. Bom dia, João, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Um prazer falar com você e com seus ouvintes. Ótimo, a gente tem uma satisfação muito grande de estar aqui hoje. Prazer todo nosso, João. Bem, o que é que vem a ser a Embrapa Alimentos e Territórios? A Embrapa Alimentos e Territórios é um centro nacional de pesquisa que foi criado em 2018, mas a sua concepção se deu no início de 2016 e é um centro nacional que veio para Alagoas. Alagoas não tinha um centro de pesquisa da Embrapa baseado aqui no estado. E esse centro a ideia, ele contribui muito com o desenvolvimento territorial de Alagoas, né? Então é um centro que tem
uma pegada que vai auxiliar aí o Estado a posicionar algumas cadeias produtivas interessantes e apoiar o desenvolvimento aí do Estado. Por que, né, a ideia de vir para Alagoas a trabalhar com a Embrapa Alimentos e Territórios? Olha, a Embrapa tem 43 centros, né? Nós somos o mais recentes, e esses centros eles têm uma distribuição nas diferentes regiões brasileiras, nos diferentes estados, para atender algumas demandas, logicamente, dessas regiões. Alagoas era um dos poucos estados que não tinham centro de pesquisa da Embrapa, e Alagoas tem uma demanda realmente muito importante para apoiar o desenvolvimento, né? É um estado extremamente populoso e um estado que também tem alguns indicadores não muito favoráveis, né, do ponto de vista de desenvolvimento social e também com relação à segurança alimentar, né? Alagoas ele tem uma posição que está bastante vulnerável aí à insegurança alimentar. Então, esse centro de pesquisa, ele é um centro de pesquisa que ele trabalha com a questão do alimento sendo olhada, sendo cuidada a partir do consumo, né, do consumo cidadão, de um consumidor hoje de alimentos. Ele é um consumidor muito mais elaborado do que era há muito tempo atrás. E esse olhar também do alimento a partir do consumo nos permite conectar com várias outras estratégias que são importantes para o Estado. Por exemplo, a questão da valorização dos produtos a partir do turismo e da gastronomia. O Nordeste tem uma vocação natural para o turismo e há muitas possibilidades de conectar cadeias produtivas alimentares, né, da agricultura e da pecuária com esse setor, que é um setor que cresce muito e é um setor que demanda alimentos muito elaborados, ele remunera melhor, e então foi essa a razão. Então a vinda da Embrapa decorreu então de uma necessidade. O Estado não tinha uma presença, um centro nacional aqui, e havia também, continua havendo aí uma demanda muito grande de apoiar políticas públicas, especialmente políticas públicas alimentares. Quando se fala na Embrapa, a gente pensa só na pesquisa, né? Em produção de sementes, em produção, aumentar essa produção. A Embrapa Alimentos e Territórios, ela pensa mais numa geração de renda para as comunidades? Talvez a palavra melhor aí seria agregar valor aos alimentos brasileiros, né? A Embrapa Alimentos e Territórios, ela vem com essa pegada de apoiar a agregação de valor. Para a gente agregar valor aos alimentos, existem várias estratégias, né, que são buscadas. E, logicamente, isso é muito importante porque você consegue ter uma valorização, uma remuneração melhor para os produtos da agricultura. Alagoas tem produtos maravilhosos, né? Produtos que vêm da mandioca, produtos que vêm da cadeia produtiva dos laticínios, e é muito urgente que a gente possa agregar valor, que a gente possa remunerar melhor os produtos alagoanos e, logicamente, os produtos alimentares brasileiros, né? Então, a ideia nossa, então, é essa. A vinda da Embrapa para cá, ela foca muito nisso, agregar valor, estratégia de valorização, enfim, dar uma visibilidade maior, melhorar a qualidade dos produtos, né? Trabalhar muito na ótica do consumidor. O consumidor de alimentos, ele tem demandas, logicamente, completamente diferentes do produtor de alimento. O produtor de alimento está mais preocupado com a questão da produção, da produtividade, enfim. E o consumidor, ele tem outras preocupações e outras necessidades, né? Ele precisa de um alimento que esteja mais associado à questão da nutrição e da saúde, ao sabor, à história, enfim. O consumidor, ele tem algumas demandas mais elaboradas e é muito importante que a Embrapa ela possa também contribuir para isso aí, para que os consumidores tenham alimentos cada vez melhores. Então a ideia é primeiro pesquisar esse consumidor para ver que tipo de alimento ele está esperando, ele quer, para poder sugerir às pessoas, aos produtores. Então, olha, vamos preparar porque o consumidor quer isso, né? Você tem esse produto, mas você pode transformar e fazer chegar ao ponto que ele está precisando. Exato. Existem vários estudos de tendências, de cenários do que os consumidores eles desejam, né? Isso aí já está, de certa forma, bem mapeado. Isso aí tem várias instituições, a própria Embrapa também faz isso. E
recentemente, os consumidores eles assumiram um protagonismo muito importante na questão do alimento, né? Eles, agora, nesses novos tempos, o consumidor realmente ele pauta a questão alimentar, né? As famílias ficaram menores, então as porções elas são mais reduzidas. A questão da praticidade, né? Hoje o consumidor moderno ele não tem tempo de elaborações longas, então ele demanda alimentos que tenham uma praticidade maior. E, logicamente, a questão do sabor e da identidade, né? Nós comemos aquilo que a gente aprendeu, que nós nos identificamos do ponto de vista cultural. A alimentação é essencialmente uma expressão cultural. Então é muito importante que a gente consiga, então, estar atendendo essas demandas, que a gente também tenha uma inserção também forte nas políticas públicas alimentares, né? A alimentação escolar, por exemplo, é muito importante que a gente comece a trabalhar nesse segmento das escolas, porque nós precisamos aí também nos preocupar com as crianças que vão ser né, a nova geração que está vindo, e essa questão alimentar é muito importante. Então, a Embrapa quer, então, apoiar esse desenvolvimento e atender essa demanda aí dos consumidores. O estado antes, ele era conhecido só pela cana-de-açúcar, só se plantava basicamente a cana, e agora está havendo uma mudança dessa mentalidade. Então temos já uma diversificação de cultura. No Agreste a gente tinha o fumo e hoje você tem várias plantações, então experimentos estão sendo feitos, então tem abacaxi, a parte de horti também está muito bem desenvolvida, e isso facilita então para vocês da Embrapa Alimentos, né, esse trabalho de procurar e trabalhar esse alimento e gerando aí, agregando esses valores? Certamente. O estado de Alagoas ele vem realmente se diversificando. Ainda a cana-de-açúcar é a principal cultura, mas está havendo essa dinâmica, né? Muitas áreas que se plantava, produzia cana, está indo para a produção de grãos, né? De outros cultivos. Você mencionou a questão da horticultura. Ainda é incipiente pelo potencial que o estado tem, né? Por exemplo, a questão do Canal do Sertão, eu acho que ele vai abrir uma oportunidade importante para o estado nessa cadeia produtiva da horticultura. Alagoas, como a maioria dos estados brasileiros, ainda importa a maioria dos produtos hortícolas que consome, e Alagoas teria aí uma possibilidade muito interessante de passar de importador para exportador desses produtos hortícolas, né? Nós temos aqui algumas cidades, por exemplo, Arapiraca é um principal polo de distribuição de alimentos do Nordeste. Então facilitaria muito a conexão de produtos da horticultura com as grandes capitais aí do Nordeste. Então Alagoas, sim, a outra cadeia produtiva que tem um potencial muito grande é dos lácteos, né? Nós temos aí uma bacia leiteira que conecta com a bacia leiteira de Sergipe, com a bacia leiteira de Pernambuco, é a principal bacia leiteira, né, é essa de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, que na verdade é uma bacia contígua e que hoje ela tem um potencial muito grande de produção de produtos diferenciados realmente, né? Alagoas teria uma possibilidade muito grande de avançar em outros produtos lácteos, né, além do queijo coalho, que é importante para cá, mas para outros queijos, melhorar a questão de qualidade desses produtos. Além disso, outros produtos também muito interessantes, da mandioca, da própria produção lagunar e marítima, né? Nós temos aí produtos maravilhosos aqui do estado. O que precisamos é trabalhar realmente na qualidade desses produtos, jogar uma luz nesses produtos, né? Trazê-los, sair um pouco da invisibilidade. Muitos desses produtos o próprio alagoano não conhece, boa parte desses produtos. O Brasil não conhece essas grandes potencialidades que o próprio país possui. Então é isso, a gente, logicamente a diversificação, e mesmo a cana, eu acho que há oportunidades para novos produtos, né, a partir da cana-de-açúcar. A gente precisa avançar um pouco mais nisso, trazer qualidade para esses produtos, tirá-los da invisibilidade e agregar valor. Hoje, mais do que produzir
a estratégia principal é agregar valor. O próprio Ministério da Agricultura é muito preocupado com isso, né? O Brasil precisa assumir um protagonismo maior no cenário internacional de exportação de alimentos com valor agregado, né? Claro que as commodities agrícolas são importantes, mas nós precisamos, além de ter as commodities, que já temos e são muito importantes na pauta de exportação, mas nós precisamos também de ter um protagonismo maior em alimentos mais acabados, né? Mas verticalizar um pouco a produção, agregar valor, que é isso que realmente traz recurso, traz emprego, e o Brasil tem uma posição de liderança aí no cenário da produção agrícola. Qual foi o desafio, então, de vocês da Embrapa Alimentos e Territórios, chegando aqui, né, ao Estado, e vocês estão enfrentando agora, mudar essa mentalidade? Olha, eu planto só a mandioca e vendo, né, vamos dizer, a mandioca in natura. Mas se eu beneficiar, se eu trabalhar, eu consigo agregar esse valor e ter um recurso a mais, né? Qual é o maior desafio? É mudar a mentalidade de quem planta, de quem está lá na ponta, essa comunidade ali no interior? Olha, é uma soma de dificuldades que realmente nós passamos. Uma delas é essa, né? O produtor, as lideranças do agro, elas são conservadoras, como também a própria ciência agrícola é um pouco mais conservadora. E mesmo histórico, né? A Embrapa é uma instituição reconhecida pelos centros que trabalham muito com esse suporte à produção do alimento. Quando nós passamos a ter um centro que olha o alimento a partir do consumo, com outras pautas, é uma novidade que realmente demora um pouco as pessoas perceberem da importância disso, mas a própria dinâmica natural de mercado, enfim, as pessoas estão percebendo que você vender produto muito básico, muito pouco verticalizado, nós não conseguimos uma fatia boa de mercado, e as oportunidades, na verdade, são aproveitadas por outros países que muitas vezes usam a nossa matéria-prima para verticalizar, para elaborar novos produtos. O caso do café e do chocolate são dois exemplos muito interessantes, né, para ilustrar isso. O Brasil é um grande produtor de café, um grande produtor de amêndoa, de cacau, mas nós temos poucos produtos elaborados, os mais caros, né, os produtos mais acabados, enfim, nós não entramos muito forte nisso no mercado, né. O café, por exemplo, são países europeus que acabam dominando esse mercado a partir do todo o esforço do país e dos produtores em produzir a matéria-prima básica. Então, nós, logicamente, precisamos ter ciência e tecnologia para que a gente possa apoiar isso, né? Isso aí não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Nós precisamos de estruturas laboratoriais, o país precisa construir isso aí, e a ideia aqui em Alagoas realmente é termos um centro nacional que seja referência na questão alimentar, né? Que seja referência nessa conexão do alimento com turismo, gastronomia, com políticas públicas alimentares, e realmente isso aí pode colocar Alagoas numa centralidade muito importante na questão do alimento. Mas é uma questão de construção, né? Nós já estamos aqui já há alguns anos e logicamente, a gente precisa construir a infraestrutura que vai dar sustentação a isso. Agora, né, essa mudança de mentalidade e também mudar essa estrutura não vai depender só da Embrapa e nem da pessoa que está lá na ponta, mas aí também do poder público. E quando se fala do poder público é o governo do estado e também os municípios, os prefeitos, né, as secretarias dos municípios. Como é que está tendo esse contato tanto com o poder público do estado e os municípios? Olha, a própria vinda nossa para cá foi uma ação coordenada de vários entes da federação, né? O governo do estado que deu a área, nos abriga agora, que realmente sempre foi, historicamente, nós sempre tivemos muito apoio. A bancada parlamentar de Alagoas, que nos apoia, todos eles, sem distinção, enfim, e há esse apoio muito grande, há essa percepção muito importante. As prefeituras municipais também, elas têm essa percepção,
E todos têm, assim, sabem que nós aqui no estado não teríamos um potencial para ser, por exemplo, um Mato Grosso em termos de produção agrícola. Claro, o estado é pequeno, não tem as vantagens que os estados do Centro-Oeste têm na produção primária dos alimentos. Mas nós temos algo aqui que pode muito bem posicionar o Estado na questão de agregação de valor. Essa questão do turismo, o turismo é uma cadeia que cresce muito no mundo inteiro. E ela, se bem coordenada com outras cadeias produtivas, ela pode apoiar muito o desenvolvimento territorial. Vários países europeus fizeram essa trajetória, né? A Itália com os embutidos, a França com os vinhos, queijos, enfim, Portugal, Espanha, todos eles trabalharam muito fortemente nisso e transformaram regiões que eram muito difíceis do ponto de vista de produção agrícola, né? Muitas vezes áreas muito áridas, com muita pedra, enfim, transformaram isso em ativos culturais e gastronômicos muito importantes. E nós podemos fazer isso. Alagoas tem possibilidades únicas, tem um litoral maravilhoso e também tem áreas do interior, né, que são muito bonitas, são muito ricas do ponto de vista cultural, e hoje o turista ele não é mais aquele turista de massa, ele quer conhecer essas especificidades, quer conhecer. Esse nosso turista de hoje, ele valoriza muito a experiência, e quanto a isso, Alagoas tem muito a oferecer. Com relação ao turismo, tem um criador de búfalo aqui no litoral norte, né? Inclusive já conversou com a gente aqui, porque ele disse, olha, eu tinha uma produção e automaticamente eu fui percebendo que os hotéis estavam querendo uma demanda, então ele já passou a elaborar uns queijos mais diferenciados, né? Ou seja, não só tinha o leite de búfalo, mas estava ali servindo também queijos, e todo o que ele trabalha hoje, ele diz que se vende, né? Trabalha, entrega para os hotéis, atendendo todo o litoral norte, na região hoteleira ali do litoral norte. Esse exemplo aí é um exemplo muito bacana. Eu conheço esse produtor e sou um consumidor desses produtos, e esse é um exemplo muito interessante. É claro que agregar valor, que empreender, você não é uma coisa simples, né? Você precisa de estratégias para isso. Existem várias possibilidades, usando, por exemplo, selos de qualidade, ou usando embalagens, ou diversificando, que foi o caso dele, fez uma diversificação muito importante dos produtos para atingir não só lácteos, mas também carnes, né? Enfim. Então, existem estratégias para isso. Isso aí demanda muito ciência e tecnologia, não é uma questão muito simples. Demanda muito política pública também, né? O poder público, tanto estadual, municipal ou federal, ele precisa criar canais e caminhos que sejam fáceis, mais fáceis, né? O Brasil, às vezes, tem algumas legislações que são complexas, né? Dificultam que o produtor acesse. Bem, de tudo o que vocês estão fazendo, né? Qual é hoje, vamos dizer assim, a menina dos olhos da Embrapa Alimentos e Territórios aqui em Alagoas? Olha, isso aqui a gente está trabalhando porque é uma comunidade mais distante. Qual é o projeto assim que está sendo colocado em primeiro plano? É até difícil. Hoje nós estamos envolvidos aí em 12 projetos para um centro como o nosso, que foi criado recentemente. Nós estamos com uma carteira de projetos muito boa, e temos projetos que eu não vou conseguir escolher mas assim, nós temos projeto com as boleiras, que é muito bacana, com as marisqueiras, com comunidades de agricultores tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades indígenas e, enfim, e também os produtores do estado inteiro. Então, assim, não vou precisar, porque senão não seria justo, mas nós temos um carinho muito grande por todos esses projetos, por todas as comunidades que a gente já está trabalhando e que poderíamos estar trabalhando, né? João, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Eu gostaria de deixar aqui registrado que a Embrapa é parceira do Estado já desde muito tempo, e a gente reafirma a nossa parceria e o nosso entusiasmo realmente construindo uma estrutura aqui no Estado,
e que somos parceiros, né? Somos parceiros e que a Embrapa também não constrói isso tudo sozinho, nós somos parceiros de várias outras instituições e é um caminho que se começa, né? É um caminho que a gente agora vai caminhar junto durante muito tempo. Ok, João, muito obrigado por sua participação. Qualquer coisa pode contar com a gente. Um bom dia para você e para toda a equipe da Embrapa Alimentos e Territórios. Muito obrigado, grande abraço a todos e estamos à disposição. Tá, então, a conversa de hoje foi com o engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia e o chefe-geral da Embrapa Alimentos e Territórios aqui em Alagoas, o João Flávio Veloso Silva. E a gente falou sobre justamente a atuação da Embrapa aqui no estado de Alagoas. Lembrando que a Embrapa no Brasil completou esse mês 50 anos, né? 50 anos de pesquisa, de atuação, de bons serviços prestados, desenvolvimento para a agricultura de uma forma em geral, tanto agricultura quanto também pecuária. Vamos ao repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5 até às 10 da manhã tem o programa CBN Agro Maceió. CBN Agro Maceió, um oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Vá lá, faça o seu test drive. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro ouvindo CBN Agro todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas e também tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E no início da semana, a indústria de laticínio da cooperativa Vale do Paraíba, que fica localizada no município de Capela, recebeu a certificação do Serviço Estadual de Inspeção da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado de Alagoas, a ADEAL. Com esse certificado, a indústria está habilitada a processar leite e derivados, podendo comercializar a produção para todo o estado de Alagoas. E devido à comprovação de casos de gripe aviária em território brasileiro, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional. Os primeiros casos surgiram em aves marinhas nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. O ato vale por 180 dias e é mais uma medida do Ministério da Agricultura e Pecuária para evitar que a doença chegue na produção de aves de subsistência e comercial, bem como preservar a fauna e a saúde humana. A declaração de estado de emergência zoossanitária possibilita a mobilização de verbas da União e a articulação com outros ministérios, organizações governamentais, nas três instâncias, tanto federal quanto estadual e municipal, e também não governamentais. Todo esse processo é para assegurar a força de trabalho, logística, recursos financeiros e materiais tecnológicos necessários para executar as ações de emergência, visando a não propagação da doença. A portaria número 587 também prorroga por tempo indeterminado a vigência da suspensão da realização de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves e a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem telas na parte superior em estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. A medida se aplica a quaisquer espécies de aves de produção, ornamentais, passeriformes, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e demais aves criadas para outras finalidades.
E continua até o próximo dia 31 deste mês a campanha de vacinação contra a febre aftosa. A meta é vacinar acima de 97% do rebanho bovino e bubalino e classificar o estado de Alagoas como livre da febre aftosa sem vacinação até o ano de 2026, como informa o médico veterinário com especialidade em defesa sanitária animal e assessor de defesa agropecuária da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, ADEAL, o Caio Vieira. Nossa vacinação começou no dia 1º de maio e vai se estender até o dia 31. É o período de vacinação, onde o produtor ele pode adquirir a vacina, vacinar o seu rebanho e o prazo de declaração até o dia 15 de junho. Ressaltando que o produtor que já comprou vacina, já vacinou, ele deve de imediato procurar o escritório e não apenas aguardar os últimos 15 dias do período de declaração para que a gente possa contabilizar e ter um acompanhamento melhor do andamento do percentual de vacinação. Nós temos índices de vacinação muito bons, classificados aqui no Nordeste como sendo os melhores índices de vacinação. Atingimos próximo de 98% na etapa de vacinação, a segunda do ano passado, 2022, e a nossa meta sempre é atingir o 100%. Alagoas hoje faz parte do bloco do Nordeste, que encontra-se classificado pelo Ministério da Agricultura e internacionalmente também pela Organização Mundial de Saúde Animal como livre com vacinação. E a meta e o objetivo não só de Alagoas, mas de todo o país é que até o ano de 2026 a gente possa ter um reconhecimento aí de um país livre sem a vacinação. Atualmente o rebanho bovino no estado está sendo estimado em 1.300.000 animais. E é bom lembrar ao criador que depois da vacinação tem o prazo para a declaração do animal vacinado, que vai até o dia 15 de junho. O Ministério da Agricultura e Pecuária estima vacinar em todo o Brasil 73 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades. Os estados que estão incluídos nessa etapa são Alagoas, parte do Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e São Paulo. Com relação à declaração da vacinação, não é esperar o período de 1º de junho até o dia 15, não. Caso você vacine o animal antes, você já pode fazer a declaração independentemente da chegada do mês de junho. Você tem até o dia 30, o final do mês, para vacinar o seu rebanho, dia 31, melhor dizendo, mas para declarar você tem até o dia 15. Se você vacina o seu animal hoje, você inclusive já pode começar a declarar hoje mesmo, tá certo? E atendendo a uma determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária, o governo do estado de Alagoas, através da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, criou uma força-tarefa com representantes de órgãos do meio ambiente e da área da saúde e definiu plano de ações com orientações sobre como a população deve proceder ao encontrar aves silvestres marítimas caídas, vivas ou mortas. Essas medidas estão sendo adotadas depois que foi constatado casos de gripe aviária em aves registradas nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. De acordo com o presidente da ADEAL, Otávio Tavares, as medidas que estão sendo adotadas são de prevenção e também de vigilância, pois o estado até o momento não registrou nenhum caso. Caso você encontre uma ave silvestre caída ou doente, evite entrar em contato com ela. Deve ser acionado imediatamente o Batalhão de Polícia Ambiental pelos números 98752-2195 ou 98833-5879 ou também pelo número 190. Caso seja encontrada uma ave morta, você entra em contato com o Instituto Biota através dos números 99115-2944 ou 98815-0444 e tem ainda 99115-5516. CBN Agro. E o governo do estado beneficiou cerca de 2.500 agricultores dos municípios do Alto Sertão com a distribuição de sementes, alevinos e equipamentos agrícolas. Pelo programa Planta Alagoas, em Água Branca, os agricultores familiares receberam 41.500 quilos de semente de milho e feijão.
A entrega tem impacto na segurança alimentar das famílias, que muitas vezes vivem em situação de vulnerabilidade social. E como estratégia de fortalecimento de agricultores familiares das cadeias produtivas da bovinocultura, ovinocultura e caprinocultura, a Secretaria da Agricultura realizou a entrega de 6 ensiladeiras para a Associação dos Municípios de Água Branca, Inhapi, Mata Grande, Olho d'Água do Casado, Pariconha e Piranhas. A ação desenvolvida em parceria com a Emater Alagoas e convênio do Ministério da Agricultura beneficia 500 pequenos produtores que terão auxílio no suporte forrageiro do Alto Sertão. E o município de Piranhas ganhou a Casa do Mel do Centro Xingó de Convivência com o Semiárido. No início da semana foram iniciadas aulas práticas em manejo apícola e oficina de produção de cera. Na Casa do Mel, a sala de envase foi ampliada. Foi construída uma sala para lavar as embalagens e uma barreira sanitária. A Casa do Mel segue todas as recomendações da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, ADEAL, e tem o objetivo de servir também de escola para capacitar produtores, estudantes e técnicos, além de disponibilizar equipamentos para os apicultores realizarem a extração do mel, uma vez que a Casa do Mel dispõe de estrutura e equipamentos adequados como mesa desoperculadora, centrífuga e decantadores. E aconteceu no último dia 22 uma solenidade de agradecimento à bancada alagoana na Câmara dos Deputados e do Senado Federal pelo aporte de recursos para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, como informa o superintendente da Conab em Alagoas, o Bruno Barros. O evento realizado no dia 22 de maio, aqui na sede da Superintendência Regional da Conab em Alagoas, foi um evento muito importante, um marco histórico aqui para Alagoas, né, para as entidades vinculadas à agricultura familiar, tendo em vista um grande aporte de recursos via emendas parlamentares dos deputados Paulão e Isnaldo Bulhões, que soma-se a quantia de 3,5 milhões de reais. Desse recurso, serão contempladas 27 entidades vinculadas à agricultura familiar, que vão desde cooperativas e associações de agricultores familiares. 387 agricultores serão beneficiados com a compra de sua produção. E aí, Marcos e caro ouvinte, vão dos diversos gêneros alimentícios que nós temos em nosso leque de produtos, né, na nossa pesquisa de preços, que vão desde produtos in natura a produtos processados. A exemplo do processado, um frango abatido, um ovo caipira, polpas de fruta. Em relação aos produtos in natura, macaxeira, inhame, batata, banana da terra, banana prata, enfim, produtos que compõem, né, o dia a dia do homem do campo, o dia a dia de nossos agricultores familiares. Esse aporte, Marcos, é um aporte muito significativo e costumo dizer, não é? Se compararmos a 2021 foi o primeiro ano que a Conab recebeu recursos via emendas parlamentares e a deputada Tereza Nelma, na época, acreditou no nosso projeto, acreditou no nosso trabalho à frente da companhia e aí conseguimos uma quantia de emenda individual de R$400 mil. Já no ano de 2022, o deputado Paulão, junto com o deputado Isnaldo, viram o trabalho da Conab, viram a seriedade do programa e juntos colocaram essa emenda de bancada que favoreceram ainda mais entidades. Então, é um marco histórico, um momento importante da companhia. Esperamos que nos próximos anos os parlamentares possam continuar aportando, inclusive, mais recursos. Né? Só para se ter uma ideia, com esse recurso de 2022 que estamos executando agora em 2023, serão assistidas 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e de insegurança alimentar. Então, vejam a capilaridade, vejam o alcance que esse programa tem, não é? Se compararmos o recurso em relação ao número de pessoas atendidas. Então, é um ganho para Alagoas, é um ganho para a sociedade e que esperemos, Marcos, e que esperemos, caros ouvintes, que a gente possa conseguir recursos de todos os parlamentares. Então, faço aqui meu apelo a todos os parlamentares da bancada federal de Alagoas, também dos senadores da República de Alagoas, para que possamos ter um olhar atento às causas
dos mais necessitados e dos agricultores familiares. Bruno informou que a Superintendência da Conab em Alagoas é a que possui o maior volume de recursos do Brasil com essa ação de bancada dos parlamentares. E as importações de soja do Brasil pela China caíram 16% em abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Mostraram dados divulgados mantendo a oferta bem abaixo do nível do ano passado, após atrasos na colheita. O maior comprador mundial de soja importou 5 milhões de toneladas de oleaginosa do Brasil, seu principal fornecedor, contra 6 milhões e 300 mil toneladas no ano anterior. Segundo dados da Administração Geral das Alfândegas, os compradores chineses aproveitaram a safra recorde de soja brasileira deste ano e os preços baixos para intensificar as compras no início deste ano. Mas a colheita brasileira atrasada e o carregamento de grãos desaceleraram os embarques, enquanto o aumento das inspeções da China nas chegadas de soja no mês passado reduziu ainda mais as importações. No acumulado do ano, as importações do Brasil seguem 28% abaixo do ano anterior, com 9 milhões e 210 mil toneladas nos primeiros 4 meses, ante 12 milhões e 700 mil toneladas no mesmo período de 2022. As importações dos Estados Unidos continuam subindo, com alta de 11% em abril em relação ao ano anterior, para 1 milhão e 820 mil toneladas. Os embarques dos Estados Unidos para este ano até agora estão em 18 milhões 240 toneladas, em comparação com 15 milhões de toneladas no ano passado. Para o milho, as chegadas dos Estados Unidos caíram para 53 milhões e 99 mil toneladas, entre 1 milhão 510 mil toneladas no ano anterior. As importações totais de milho da China em abril caíram 55% em relação ao ano anterior, para 1 milhão de toneladas, sendo a Ucrânia o principal fornecedor. E o produtor rural Aloísio Righetti, do município de União dos Palmares, conquistou 2 medalhas de prata na Copa Brasileira de Lúpulos, que aconteceu na semana passada em Campinas, São Paulo. Ele fez uma experiência plantando lúpulos na região da Mata Alagoana. Plantou 500 pés com 8 variedades diferentes. Ele mandou 3 amostras para a Copa e das 3 recebeu a medalha de prata em 2. Na competição foram analisados 2 aspectos. O primeiro são os alfa-ácidos, que é o que vai dar amargor à cerveja, um pouquinho de sabor, e o segundo são os aspectos sensoriais, que fazem com que o sabor puxe mais para um maracujá ou uma coisa mais frutada. A Copa Brasileira de Lúpulos reuniu 34 produtores de 8 estados e o Distrito Federal. A competição permite que os produtores brasileiros apresentem seus produtos, valorizando e incentivando o uso do lúpulo produzido no Brasil nas cervejas. CBN Agro. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as ações de invasões de terras privadas na Câmara dos Deputados, realizou na última terça-feira a primeira reunião para a leitura do plano de trabalho do grupo, com a votação de intimações para depoimentos. A proposta foi lida na abertura da sessão pelo relator do colegiado, o deputado federal Ricardo Salles, do PL de São Paulo. O plano de trabalho apresentado pelo relator da CPI prevê que sejam requisitados de órgãos e entidades públicas e privadas informações e documentos relacionados à investigação. A CPI também vai realizar diligências nos próximos 7 dias em estados como São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul, onde propriedades produtivas foram invadidas pelo movimento MST nos últimos meses. Em alguns momentos, o clima esquentou entre participantes da base de governo e da oposição. A presidente do PT, Gleice Hoffmann, disse que a CPI só tem um objetivo: de criminalizar o grupo. Eu não sei se todos os senhores conhecem uma propriedade, um assentamento do MST. Eu não sei quantos aqui já foram. Eu já fui em muitos. Como já fui em muitas propriedades, grandes propriedades do agronegócio, a minha família tem. Conheço os 2 lados. Eu sei o que é trabalhar na terra, as dificuldades que tem, as dificuldades que tem o MST. Tratar um movimento, tratar essas pessoas como bandidos é uma injustiça enorme, porque essas pessoas produzem. No meu estado, nós temos grandes cooperativas do MST. O relator da CPI, deputado Ricardo Salles, do PL,
disse que pretende investigar as atividades do MST e punir eventuais transgressões. Inicialmente, cumpre registrar que as investigações parlamentares respondem ao propósito de fazer com que o Congresso Nacional, ou cada uma de suas casas separadamente, acumule informações necessárias para que possa agir com acerto e eficácia no exercício de suas atribuições, a legiferação, a investigação e o controle dos atos do Poder Executivo. O prazo de validade da CPI é de 120 dias, prorrogável por mais 120, e tem como finalidade também investigar a depredação de patrimônio público e privado, identificar autoridades que estejam se omitindo diante de suas obrigações legais e apurar atos que possam ser classificados como crimes. E acontece na próxima quarta-feira, dia 31 de maio, a partir das 9 da manhã, no auditório da Superintendência Regional de Alagoas da CONAB, que fica localizada à Rua Senador Mendonça, número 148, Edifício Valmap, 12º andar, no centro de Maceió, de uma palestra destinada a agricultores da região metropolitana de Maceió, do norte e do sul do estado, cujo tema que será abordado é Segurança Alimentar e o Programa de Aquisição de Alimentos da CONAB. Os palestrantes serão da CONAB, Banco de Alimentos Mesa Brasil, do SESC e Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA. E foi iniciada na última quinta-feira pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Alagoas, no município de Major Izidoro, ações de melhoramento genético do rebanho leiteiro do programa Mais Pecuária Brasil. A cooperação técnica conta com a participação da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, o CONAFER. Neste primeiro momento estão sendo contemplados 14 produtores de Major Izidoro que atuam na atividade da bovinocultura de leite, com a realização de 100 protocolos gratuitos para inseminação artificial em tempo fixo. Ao todo, 6 municípios alagoanos serão contemplados com as ações do programa Mais Pecuária Brasil. O programa está sendo executado em Alagoas em parceria da SEAGRE com a CONAFER e as prefeituras municipais. CBN Agro. E agora, vamos às cotações da semana. Cotações da semana. Cotações desta semana publicadas no site do Sistema FAEAL. O milho, a saca de 60 quilos, R$ 130,80. O farelo de soja, saca de 50 quilos, R$ 145. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 70. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 1,70 o valor mínimo e R$ 1,90 o valor máximo. A arroba do boi gordo cotada R$ 275. A novilha, arroba R$ 265. A vaca, arroba R$ 265. Ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 220. Frango vivo, o quilo, R$ 6,92. O leite, o litro, R$ 2,40. Tá? Então, a cotação pega no site do Sistema FAEAL. E agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço no atacado está sendo praticado no Ceasa em Maceió é o seguinte: ovos extra branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de 230, preço máximo de 240. Ovos grandes branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo de 210, preço máximo de 225. Açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 93, preço máximo de R$ 95. Arroz beneficiado tipo 1 longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 125, preço máximo de R$ 130. Arroz beneficiado tipo 2 longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 115, preço máximo de R$ 120. Farinha de mandioca torrada fina, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 150, preço máximo de R$ 160. Farinha de mandioca torrada grossa, fardo com 30 quilos, preço mínimo de 135, preço máximo de R$ 140. Feijão carioquinha, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 258, preço máximo de R$ 260. Feijão macaçar, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 185, preço máximo de R$ 186.
O milho amarelo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 75, preço máximo de R$ 80. O abacaxi Pérola Grande, o cento, preço mínimo de 400, preço máximo de R$ 500. O abacaxi Pérola Médio, o cento, preço mínimo de 300, preço máximo de R$ 350. O abacaxi Pérola Pequeno, o cento, preço mínimo de 150, preço máximo de R$ 200. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 70. A banana nanica de primeira, o cento, preço mínimo de 30, preço máximo de R$ 35. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de 110, preço máximo de R$ 120. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de 75, preço máximo de R$ 85. A banana maçã, o cento, preço mínimo de 50, preço máximo de R$ 60. A banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo de R$ 40. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de 20, preço máximo de R$ 30. O coco seco, o cento, preço mínimo de 170, preço máximo de R$ 180. O coco verde, o cento, preço mínimo de 150, preço máximo também de 150. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 60, preço máximo de R$ 65. A goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo de R$ 55. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de 35, preço máximo também de 35. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de 25, preço máximo de R$ 35. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de 50, preço máximo de R$ 60. A manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo também de R$ 70. O mamão Havaí, o quilo, preço mínimo de 4, preço máximo de R$ 4,50. O mamão Formosa, o quilo, preço mínimo de R$ 2,75, preço máximo de R$ 3. O maracujá azedo, caixa de 15 a 18 quilos, preço mínimo de 75, preço máximo de 80. O melão amarelo, o quilo, preço mínimo de R$ 2,50, preço máximo de R$ 3. A melancia Red, o quilo, R$ 1,75, preço mínimo e R$ 2 o preço máximo. A abóbora cabocla, o quilo, R$ 2,50 o preço mínimo e R$ 3 o preço máximo. A abóbora leite, o quilo, R$ 2,50 o preço mínimo e R$ 2,75 o preço máximo. A abobrinha, o quilo, R$ 3 o preço mínimo e R$ 3 o preço máximo. A macaxeira caixa com 25 quilos, R$ 40 o preço mínimo e R$ 60 o preço máximo. A alface lisa, 12 pés, R$ 15 o preço mínimo e R$ 15 o preço máximo. O coentro molho de 8 a 10 quilos, preço mínimo de 70, preço máximo de R$ 80. A couve folha, o quilo, R$ 5 o preço mínimo e R$ 6 o preço máximo. O inhame da costa, 15 quilos, preço mínimo de 120, preço máximo de R$ 130. O repolho híbrido, o quilo, R$ 1,75 o preço mínimo e R$ 2 o preço máximo. A cebolinha, o molho, o quilo, R$ 7 o preço mínimo e R$ 8 o preço máximo. O feijão verde com casca, o quilo, R$ 2,50 o preço mínimo e R$ 3 o preço máximo. O maxixe, o quilo, R$ 4 o preço mínimo e R$ 5 o preço máximo. O milho verde, 50 espigas, R$ 40 o preço mínimo e R$ 45 o preço máximo. Tá então para você o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, os preços que estão sendo praticados na Ceasa em Maceió. CBN Agro. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. CBN Agro Maceió, um oferecimento de Nissan Frontier, a picape mais completa e tecnológica da categoria. Vá lá, faça o seu test drive, tá bom? E o CBN Agro Maceió de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.